Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso CLTcast. Somos alunos do 4º ano vespertino da Faculdade da Univalsas. A nossa pesquisa foi desenvolvida pela Araci, que não pôde estar presente, Emanuele e por mim, Roberta Mirella. Estamos empolgados para falar a respeito de um tema que é muito atual: nomofobia e os impactos do uso de celular no ambiente de trabalho. Nomofobia nada mais é que o medo ou até mesmo a ansiedade que a pessoa pode sentir pela falta do uso do aparelho telefônico. Hoje temos a honra de receber como convidada a doutora Maesla Brito Beckman, especialista na área trabalhista. Além disso, esse distúrbio ele não é só caracterizado pela ausência do smartphone, mas também pela interação que ele promove. Estudos realizados pela YouGov, que é uma empresa internacional de pesquisa de mercado baseado na internet, mostrou que 53% das pessoas elas se sentem ansiosas quando elas não conseguem estar conectadas no aparelho celular. Também 58% dos homens e 43% das mulheres apresentaram nomofobia. Além disso, também 9% se sentem estressados quando o aparelho está desligado. Também esses convidados, eles alegavam que eles não conseguiam ficar um período muito longo sem o smartphone. E no Brasil, 10% dos profissionais são afetados com esse mal. E voltando um pouco para o mundo jurídico agora, a gente vai fazer alguns questionamentos para a doutora Maesla em relação ao uso excessivo do smartphone no ambiente de trabalho. Doutora, primeiramente, a empresa ela pode restringir ou até mesmo proibir o uso do smartphone durante o período de trabalho? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço pelo convite. Como egressa da Univalsas, é uma satisfação imensa poder contribuir com os alunos. Você trouxe uma pesquisa que foi feita com amostragem de outras pessoas. Eu gosto sempre de falar do que eu vivo e como esse assunto é sério. Há mais ou menos 3 meses eu comecei a inteirar um curso de gestão e dentro dele fala sobre horário e tempo que você gasta com o celular. Quem até me acompanha na rede social, eu até demonstrei que eu uso uma ferramenta do próprio celular que monitora o tempo que você passa nas redes sociais e de exposição. Como que eu me dei conta disso? Para vocês verem como isso é corriqueiro e mais comum do que vocês pensam. Eu abri o meu celular no sábado, tempo de uso, deu lá 6 horas de uso do celular, entre redes sociais, abrir e fechar o celular. Imagina que eu tenho 8 horas de trabalho no sábado, 8 horas, para quem trabalha 8 horas. E aí, dessas 8, 7, durante todo aquele dia, eu estava no celular. Quanto tempo eu estava trabalhando? Então, desafio até quem está assistindo, pegue seus celulares e veja o tempo de uso. Quanto tempo de uso durante o período de trabalho você tem? Esse é o maior indicador, eu não preciso nem em pesquisas, porque isso já existe dentro do nosso dia a dia de trabalho. Trazendo para a pergunta que você me fez, se a empresa ela pode proibir, né, esse uso de celular, bem, nós não temos uma legislação específica, um artigo da lei que diga de fato se é proibido ou não celular. O que nós temos lá na CLT, o artigo 444, ele prevê o seguinte, que a empresa pode estipular contrato, a estipulação é livre entre as partes, desde que não infrinja a lei. Então, como que a empresa controla isso? Por meio dos seus manuais de condutas. Eu sempre digo, tudo começa na contratação. A consultoria empresarial trabalhista, eu costumo trazer isso. O que você acertou quando você contratou aquele empregado? Isso é muito importante. No teu manual de conduta, a tua empresa tem um manual de conduta? Lá diz se aquele empregado não pode usar o celular, ou se ele pode usar, a empresa pode proibir, desde que seja ajustado por um manual de conduta que não seja de forma discriminatória, ou seja, para uns sim, para outros não, sem motivos, e que também a empresa disponibilize um celular para caso de urgência. Por exemplo, todos nós temos um trabalho, mas temos uma vida pessoal, temos filhos, parentes, e pode ter que haja alguma urgência. Então, tem que ter uma rede de comunicação entre o mundo externo, a tua família, as pessoas que podem precisar de você e o teu local de trabalho. Mas tudo isso é negociado, né? O combinado não sai caro. Esse é um ditado que ele se aplica. Então, o que eu digo para quem está escutando, a empresa pode proibir? Pode. Desde que isso esteja no manual de conduta, seja justificado e principalmente que esse acordo seja bilateral. Que no ato da contratação, esse empregado também concorde com essa condição.
Porque não adianta impor uma condição depois que o empregado está na empresa, para ele é proibido, para o outro não é. Então, isso tem que ser muito bem pensado e por meio do manual de conduta. A empresa pode sim, desde que feita de forma correta. Doutora, é muito comum todos estarem conectados no seu celular, inclusive até mesmo no ambiente de trabalho. Você acha que isso pode impactar de forma negativa o desenvolvimento do trabalho da pessoa? Eu uso a palavra que nós advogados amamos, depende. Depende do tipo de atividade. Por exemplo, quem trabalha com marketing digital, ele está o tempo todo com o celular na mão, monitorando, postando, fazendo conteúdo. Aquele celular dele, aquele momento, é o uso efetivo de trabalho. Por exemplo, época da pandemia. Quando veio a pandemia, não sei se vocês se recordam, que todo mundo começou a vender online. Então, as vendedoras estavam o tempo todo no celular, mas o que? Vendendo. Então, primeiro, atrapalha, depende do teu tipo de atividade. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma demanda técnica enorme que exigiu muito de mim, eu não pude estar lá nas redes sociais, olhando ou postando ainda. No meu trabalho, o excesso disso me prejudica. Mas já para quem faz, por exemplo, eu tenho amigas que produzem conteúdo digital, são do marketing digital. Para elas não atrapalha. Então depende da atividade. Mas se você, imagine que você é contratado numa loja para lançar notas fiscais e fazer uma conferência de balanço financeiro. É um serviço estritamente minucioso. E você pega lá o celular, a própria pessoa pega e abre. Durante aquele dia, das 8 horas de trabalho dela, 4 estava lá que ela estava movimentando o celular. Quantas horas efetivas ela trabalhou? Aí eu pergunto para vocês acham que esse empregador está sendo prejudicado ou não? Acha ou não? Eu acho. Você acha? Você acha que esse empregado, que esse colaborador vai conseguir concluir a meta dele? Não vai. Por quê? Porque aquele momento do uso do celular atrapalhou. Então depende da atividade. E nós temos funções que exigem de fato o uso de celulares. Por exemplo, em fazendas, que há monitoramento de máquinas, há monitoramento para controle, há quem trabalha com controle de câmeras. Então, de acordo com a função, vai ser dependioso, não. Mas eu sempre falo, gente, usar o celular, usar a tecnologia, não é usar o WhatsApp, ou só usar o Instagram, ou estar usando o TikTok, não. O celular ele é uma ferramenta geral. E você consegue puxar um relatório sobre isso. Por exemplo, no meu celular eu tenho um sistema do meu escritório, dos dois. Tanto o sistema jurídico quanto o escritório de segurança do trabalho. Eu faço monitoramento, agenda, informes. Então, lá eu consigo diferenciar quando eu usei o celular efetivamente para o trabalho, do que quando eu usei o celular efetivamente para redes sociais. Né? Então, o que cabe isso? O bom senso. Então, o empregador sentiu que aquele funcionário passou uma demanda, está demorando, senta, conversa, faz reuniões, implementa o manual de conduta. O próprio funcionário, eu tenho a autorresponsabilidade é minha de entregar meus relatórios. Eu tenho que fechar a folha de pagamento até dia X. Não estou conseguindo porque eu passei no celular. Está me prejudicando, então eu mesmo vou lá e controlo. Ou então a empresa vem e faz. Então, eu vejo que depende da atividade, mas em atividades técnicas, analíticas, atrapalha e não precisou nem eu dizer. Eu perguntei a vocês um exemplo e vocês mesmos responderam. Verdade. Você acha que a empresa deve ou pode estipular um tempo para o uso de celular no meio de trabalho? Como eu te disse, a contratação ela é de livre estipulação. A depender da função, é necessário que a empresa, na nossa casa, eu digo, tudo começa pelo básico. Não vou dar um exemplo técnico, vou dar um exemplo simples. Na nossa casa, quando somos pequenos, nós não temos que acordar, escovar o dente, arrumar a cama, você não tem que ir para a faculdade, fazer o trabalho da professora. No trabalho, se nós temos regra em todos os lugares, você acha que no trabalho não ia ter? Aí que tem. Se na sua casa tem, no seu trabalho não é diferente. Então, eu acho não. Eu tenho certeza que o empregador ele tem que ter um manual de regras e condutas. Olha, aqui na empresa é assim. É assim que funciona, é dessa forma. Só que o que acontece? Algumas empresas esperam que os próprios funcionários imaginem como querem que aquela empresa seja. Não, você tem que ser claro.